Olá! A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as redes globais de informações, né? Para dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre globalização. O que seriam essas redes globais de informações, né? Aqui vocês podem observar, né, dois mapas, né, que mostram os fluxos, né, de informações, de transportes no mundo, né? A gente vai adiantar para o próximo slide para vocês entenderem melhor que funciona isso, né? A gente falou na aula anterior que a globalização ela não é igual, né? Essa visualização, né, essa imagem de satélite do mundo, do nosso planeta, mostra que aqui as grandes cidades, as maiores cidades, né, iluminadas aqui, essa iluminação à noite mostra as maiores cidades, as maiores economias, né, e como que isso fica refletido no globo terrestre, né? Aqui, ó, a gente consegue observar aqui os Estados Unidos, né? A Europa, o Japão, a Índia, uma parte da China, né? Aqui no Brasil, o litoral, né? As grandes cidades que ficam aqui, ó, no Sudeste. Então, dá para observar que a globalização não é igual. Assim como a globalização não se desenvolve de maneira igual, né? A gente entende que há um processo de homogeneização, ou seja, de uma padronização do mundo. E quem dita esses valores? Quem dita essas normas? Quem dita essas regras? As grandes economias mundiais, que estão aqui, ó, como vocês podem observar, pelo grau de iluminação aqui das grandes cidades, que estão no hemisfério norte, ou seja, na parte norte do nosso planeta, tá? Essa imagem aqui, o que essa imagem traz para vocês? Quantas marcas vocês conhecem que estão aqui dentro dessa imagem, né? Essa imagem ela é uma charge, ela é muito simbólica porque aqui ela mostra, né, um planeta, né, o planeta Terra, devorando as marcas aqui em forma de hambúrguer e aqui com uma bandeirinha dos Estados Unidos, né? O que essa charge mostra para nós? Que a economia mundial, né, está devorando aqui as marcas que são produzidas principalmente nos Estados Unidos. Não é à toa que os Estados Unidos hoje são a primeira economia mundial. Ou seja, como primeira economia do mundo, que movimenta mais grana, mais dinheiro no mundo, eles também ditam, né, os padrões, né, de moda, de filmes, de roupas, de comida, tá? Ditam de que forma? Ditam através dos filmes, quando a gente vê os filmes, quando a gente vê as séries, né? Então, tudo isso aí fica no nosso imaginário e a gente deseja ser como eles, a gente deseja vestir como eles, comer como eles, ser como eles, porque a todo momento a gente está sendo influenciado mesmo sem perceber, tá, gente? Então, é só vocês entenderem aqui ó, essas marcas, né? Por exemplo, essas marcas que estão nesse hambúrguer aqui gigante, elas são conhecidas nossas, tá? Isso significa o quê? A influência dos Estados Unidos na nossa vida aqui no Brasil, tá? E a gente compra as marcas, a gente se sente bem usando essas marcas, porque a gente vê nos filmes e a gente, de alguma forma, quer estar nesse padrão mundial, tá? Isso é o tempo todo, em todas as nações hoje tem acontecido isso, em praticamente em todas as nações. Um outro exemplo é a Coca-Cola, né? A Coca-Cola hoje é uma empresa que está em muitos países mundiais. Aqui eu tirei para vocês a imagem do comercial de Coca-Cola em vários lugares do mundo, né? Nessa primeira imagem aqui, a Coca-Cola na Coreia, né? A segunda imagem, Coca-Cola na Austrália e Nova Zelândia, que ficam lá na Oceania. Coca-Cola no Brasil, como vocês podem perceber aqui, ó, o Luciano Huck, né? Coca-Cola no continente africano. Coca-Cola aqui, as mais variadas embalagens de Coca-Cola pelo mundo. Vocês observem que Coca-Cola aqui está em vários idiomas, mas independentemente do idioma em que ela esteja, a gente reconhece a marca, né? Então, a marca Coca-Cola, ela está hoje em quase todo o mundo, né? Criando padrões e hábitos mundiais. Por quê? Né? A Coca-Cola
foi produzida, né, inicialmente nos Estados Unidos. E daí ela se espalhou pelo mundo todo e as pessoas consomem Coca-Cola no mundo inteiro, né? Então isso criou um padrão, tá? Ó, Coca-Cola na Índia, isso criou um padrão e a criação desse padrão, como vocês podem ver aqui, ó, povos originários nos mais recônditos, né, nos lugares mais distantes do mundo, a Coca-Cola chega. Né? Mas como que essa Coca-Cola chega? Por que que essa Coca-Cola chega? Aí a gente observa um fenômeno chamado de ocidentalização do mundo. O que que seria essa ocidentalização do mundo? É construir o padrão ocidental como um padrão mundial, como eu falei. A Coca-Cola ela se espalhou pelo mundo e as pessoas das mais variadas etnias, dos mais variados lugares consomem a Coca-Cola, né? A Coca-Cola foi introduzida nos hábitos alimentares dessa população e isso causa muitos problemas, muitas questões, né? Principalmente entre as populações mais distantes, né? Por exemplo, aqui entre os povos originários ou povos indígenas, a Coca-Cola tem sido fonte da doença diabetes, né? Porque essa população, ela está consumindo um líquido, né? Um hábito que não é próprio dessa população. E aí, muitas das vezes, essa população não tem acesso a saneamento, não tem acesso ao hospital, a remédio, à saúde, né? Como um todo. E isso causa problemas para essa população que não tem acesso aos serviços de saúde, né? Então, a ocidentalização do mundo, ou seja, a padronização do mundo é um problema de saúde, é um problema em relação aos valores, é um problema em relação à padronização. Por quê? Né, vou contar uma breve história a vocês. Eu conheci pela internet uma colega lá da Venezuela, né? Ela mora na Venezuela. E aí a gente começou conversando, e quando a gente começou a conversar, eu falei assim, ela na língua dela, eu na minha língua, né, claro, eu falei assim, vamos vamos trocar imagens da cultura dos nossos países, né? A gente vai mandando foto uma para outra da cultura específica do nosso país. Eu mando imagens da cultura do Brasil e você me manda imagens da cultura da Venezuela. E aí, né, ela começou a me mandar um monte de fotos, assim, shopping, Burger King, McDonald's, cinema. Aí eu falei assim, mas isso tudo que você está me mandando não é nada específico da sua cultura venezuelana. O que você está me mandando, tudo que você mandou para mim, existe aqui no meu país. Eu gostaria de saber detalhes sobre a sua cultura, sobre a cultura específica da Venezuela. E aí, quando eu falei isso com ela, eu entendi naquele momento que a cultura da Venezuela, assim como a cultura do Brasil, assim como a cultura da Índia, enfim, da China, do Japão, essas culturas elas têm sido transformadas a partir do padrão global, né? A partir do padrão Coca-Cola, por exemplo. Então, no mundo inteiro, as pessoas consomem Coca-Cola. E isso cria uma ideia de padrão, né? E esse padrão é ruim porque ele beneficia uns enquanto outros sofrem, né? Como vocês puderam ver, quem lucra é a empresa Coca-Cola. Os povos originários, os povos indígenas, eles ficam com, por exemplo, obesidade, por exemplo, diabetes, né? Porque não tem acesso a hospitais e à saúde, né? Então, isso é um problema muito sério, tá? Esse mapa aqui mostra para gente a conexão, né, do mundo, como que a gente depende da economia global, como o nosso país aqui em destaque, o Brasil, né, ele está interligado a vários outros países, ou seja, o Brasil é parceiro comercial de outros países, aqui, os Estados Unidos, China, Índia, alguns países africanos, alguns países europeus. Então, isso mostra o quê? O quanto que a nossa economia, né, chamada de economia global, né, a nossa economia depende de outros países, né? Então, é importante a gente entender que há um processo de interligação dos países, das suas economias. Só que esse processo ele não é igual para todos, tá? Ele é um processo que é injusto, ele é um processo que beneficia os mais ricos em detrimento dos mais pobres. E aqui, ó, por exemplo, até na transmissão da Covid,
né, da Covid-19, isso pode mostrar para a gente como que funciona esses fluxos globais. Esses pontinhos aqui em amarelo significa as viagens de aviões, né, em dezembro de 2019, tá? Então, observem os fluxos de viagem, muito grande aqui nos Estados Unidos, muito grande na Europa, muito grande aqui em algumas partes da Ásia, menor no Brasil, bem pequenininho aqui na África. Então, significa, tipo assim, os aviões estão mostrando que para onde as pessoas estão chegando e saindo, né? Então, observem que, ó, esse grande fluxo de viagem de aviões foi responsável aqui pelo desenvolvimento também, ó, da doença nesses países. Então, essa economia, quando a gente fala de economia global, né, a gente está falando, por exemplo, a grande e rápida circulação da Covid-19 mostra isso para nós, que numa economia global, uma economia interligada, onde as pessoas estão viajando o tempo todo, se deslocando de um lugar para o outro, né? Uma doença, um vírus, ele circula rapidamente. Por quê? A economia está interligada, os países, as viagens, né? E isso mostra para nós o quanto que é perigoso, o quanto que nós devemos tomar cuidado com os fluxos, né, comerciais, econômicos e fluxos de capitais, tá? Então a gente fica por aqui e até a próxima.